Bom, dando prosseguimento então ao assunto iniciado na última aula, as escalas termométricas, né? Então nós vimos que a relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit, entre a escala Celsius e Fahrenheit, é dada por essa equação aqui, né? Onde a gente tem a temperatura Celsius e o TF, a temperatura em Fahrenheit. Então a gente desenvolveu isso aqui na última aula e chegamos nessa expressão, né? Então, se eu quero saber quanto vale uma temperatura Celsius na Fahrenheit, eu coloco o valor da temperatura Celsius onde tem TC e calculo o TF. Caso contrário, se eu quiser saber quanto é que vale uma temperatura Fahrenheit na Celsius, coloco o valor aqui no TF e encontro o TC. Bom, existe também uma relação para variação de temperatura. Geralmente a gente costuma calcular também as variações de temperaturas, né? Principalmente em períodos de inverno e verão. É comum que nós queremos saber, por exemplo, qual foi a máxima e a mínima temperatura do dia. Então a gente usa a variação de temperatura. E para a variação de temperatura, as fórmulas se reduzem até, de certo modo, de uma maneira mais simples, né? Então veja que para a variação de temperatura entre as escalas Celsius e Fahrenheit, a gente tem simplesmente a variação de uma sobre 5 igual a variação da outra sobre 9. Muito bem, então a gente viu isso na aula passada. Então ficamos de comentar alguma coisa sobre a relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin. A escala Kelvin é uma escala sobre a qual você tem muito a se falar, né? Tem muita coisa sobre ela. Aqui a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas é chamada de escala absoluta porque ela seria uma escala que mede, por exemplo, seria uma escala na qual a gente mede o zero absoluto. Esse zero absoluto seria a temperatura para a qual não existe mais movimento da matéria, né? Se lembra que a gente começou com o pressuposto, né, de que os constituintes da matéria se movem. Isso daria origem à energia térmica e tudo aquilo que a gente já comentou. Mas esse zero absoluto seria uma temperatura para a qual nem essas partículas apresentariam mais movimento. Então há bastante coisa a se comentar sobre isso. Mas a relação entre a escala Celsius e a Kelvin é dada por essa expressão aqui, ó, mais simples. A TC é igual a TK menos 273. Então, se eu quero saber quanto equivale uma temperatura Celsius na Kelvin, eu coloco o valor aqui no TC e calculo o TK, né? E se eu quero saber quanto equivale uma TK na TC, eu coloco o valor aqui na TK e faço essa subtração. De maneira que a variação entre elas será dada por essa equação aqui da direita, ΔTC igual a ΔTK, ou seja, uma variação na escala Celsius é exatamente igual a uma variação na escala Kelvin. Se a temperatura variou 20 graus, vai variar 20 graus na outra também, né? Muito bem, vamos iniciar um novo capítulo nessa aula, né? Depois a gente vai ver questões sobre isso, mas vamos iniciar o capítulo das dilatações térmicas. Bom, então a gente vai ver a dilatação térmica de sólidos e líquidos. O que é isso? A dilatação térmica é um fenômeno que está associado ao aumento ou a diminuição nas dimensões de um corpo quando a sua temperatura aumenta ou diminui. Geralmente, quando a temperatura aumenta, há um aumento nas dimensões do corpo. Quando a temperatura diminui, geralmente é uma diminuição nas dimensões desse corpo. Existem dois tipos de dilatação, né, basicamente. A dilatação que acontece na matéria no seu estado sólido e a dilatação que acontece na matéria do seu estado líquido, que a gente estuda aqui, né, são essas duas. Vamos começar pela dilatação térmica dos sólidos. É importante notar que
Essa dilatação térmica dos sólidos, ela se divide em três partes, né? Em três tipos de dilatação. Na verdade, quando um corpo sofre um aquecimento, um resfriamento, todas as suas dimensões, de um modo geral, né? Em um momento só, sofrem uma dilatação. Mas a gente costuma separá-la, aliás, estudar essas dilatações de maneira separada. Então, vamos começar com a dilatação linear. Então, a ideia é partir do princípio de que quando um corpo sofre um aquecimento ou um resfriamento, suas dimensões vão aumentar ou diminuir. Essa é a ideia básica. Isso é o que significa dilatação térmica. Bom, a dilatação linear é aquele aumento ou diminuição que acontece em apenas uma dimensão do corpo. Nós vamos supor, por exemplo, aqui que nós temos uma barra metálica que está. Estou desenhando aqui minha barra metálica. Esta barra metálica ela tem um certo comprimento, que eu estou chamando aqui de L0. Esse L0 significa o comprimento inicial. Então, esta barra metálica tem um comprimento que é L0, mas esse é o comprimento dela numa dada temperatura T, que eu vou chamar de T, tá bom? Então, para a temperatura T, a nossa barra metálica tem um comprimento L0. Agora imagine que nós aqueçamos essa barra. De modo geral, todas as suas dimensões vão aumentar. Mas nós estamos interessados por enquanto só em um tipo de dilatação. Aquela dilatação que faz com que o corpo mude de comprimento. Então, agora o corpo está submetido a uma nova temperatura. Bom, só para combinar aqui, vamos chamar isso aqui de T0, a temperatura inicial dele. Aí eu aqueço esse corpo e agora ele se encontra a uma nova temperatura, uma temperatura T, onde esta temperatura T é maior do que a temperatura inicial. Então houve aí um aquecimento neste corpo. O seu tamanho vai aumentar, certo? De modo que o comprimento desse corpo agora vai ser L, né? Este comprimento aqui. Veja que inicialmente o comprimento era L0 e agora com o aquecimento a barra metálica aumentou, né? Aumentou de tamanho. Mas quanto que ela aumentou? Bom, ela aumentou esse tanto aqui, né? Se a gente fizer a comparação aqui, por exemplo, aqui era a extremidade final da barra metálica antes de ser aquecida, e essa extremidade agora está aqui. Então esse pedaço aqui, né? Esse pedaço aqui foi o que aumentou, certo? Então a barra tinha esse tamanho aqui. Então tudo isso aqui em relação a comprimento, pensando só no comprimento, né? Toda essa parte aqui, toda esta parte foi o que aumentou na barra. Então a gente costuma dizer que essa parte aqui é o nosso ΔL. O que é isso? ΔL é a variação no comprimento da barra. Foi o tanto que aumentou a barra, certo? E esse ΔL a gente costuma representar ele assim, ó. Se lembra que todo delta significa alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Como a gente está falando de comprimento, então aqui o nosso ΔL é o comprimento final da barra na temperatura T menos o comprimento inicial na temperatura T0. Então isso aqui é o que a gente chama de dilatação linear. É a dilatação que o corpo sofreu por causa do aumento da temperatura, certo? Bom, mas esse fenômeno da dilatação ele está relacionado com algumas propriedades, né? Com algumas propriedades dos corpos. Por exemplo,
para esse aumento de tamanho aqui, neste corpo, quando você analisa o comprimento, este aumento, né, esta variação de tamanho, ela está relacionada com uma certa propriedade de o corpo variar seu tamanho para cada variar seu comprimento para cada grau de temperatura que aumenta ou que diminui do corpo. E, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que existe uma propriedade que, que de certa maneira mede este aumento aqui, que é um coeficiente, né? Um coeficiente de proporcionalidade, na verdade, que indica quanto que vai aumentar ou diminuir por cada grau de temperatura que aumenta ou diminui. Este coeficiente é chamado de coeficiente de dilatação linear, e a gente costuma representar ele pela letra grega alfa, tá bom? Então alfa é o coeficiente de dilatação linear. Então, como eu disse, ele é uma constante que indica quanto que vai aumentar ou diminuir no comprimento de um corpo por cada grau de temperatura que aumenta ou diminui. Bom, então, experimentalmente, a gente verifica o seguinte, que o comprimento final, né, o L0 aqui, vai ser, se você passar esse L, aliás o L, se você passar o L0 para cá, vai ser ΔL, né, mais L0, claro, ou seja, isso aqui está óbvio, né, ou seja, esse tamanho aqui, ó, L, ele é igual justamente a L0 mais ΔL, certo? E o ΔL, experimentalmente, ele, em função deste alfa, ele é medido assim, ó. ΔL é o comprimento inicial que multiplica esse coeficiente que multiplica a variação de temperatura. Afinal, esse aumento tem que depender da variação de temperatura. Então está aqui. A dilatação linear, o ΔL, é o comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT, onde alfa é o coeficiente de dilatação linear. Bom, agora nós ainda temos dois outros tipos de dilatação superficial, mas agora é um repeteco, né? Fica tudo muito igual porque as ideias são as mesmas. Veja, agora a dilatação superficial, eu vou estar considerando agora duas dimensões. Na outra dilatação eu considerava apenas uma, aqui eu considero duas, ou seja, em outras palavras, eu vou considerar a área. Então aqui, por exemplo, eu tenho essa chapa metálica, eu tenho aqui uma certa área, ó, que eu estou chamando de área inicial, essa área aqui. Então a ideia é a mesma, a gente começa dizendo que essa chapa metálica está submetida, né, está a uma temperatura T0, e de repente eu aumento essa temperatura. Quando eu aumento essa temperatura, a chapa agora vai aumentar de área quando ela estiver a uma temperatura T. Então a ideia é a mesma. Quanto que aumentou? Quanto que aumentou é a dilatação superficial. É meu ΔA. É o A final menos o A inicial. E, novamente, este aumento na área depende de quanto que este material pode aumentar de área por grau de unidade de temperatura que aumenta ou diminui. E isso também recebe um nome. Essa constante de proporcionalidade, esta característica que garante essa expansão aqui, é o que a gente chama de coeficiente de dilatação superficial. O outro era coeficiente de dilatação linear. Agora é coeficiente de dilatação superficial. E a gente representa por essa letra grega aqui, beta. Então isso aqui é o coeficiente de dilatação superficial. Certo? Bom,
experimentalmente também se verifica que existe uma relação entre o beta e o alfa. O beta é 2 vezes o alfa, certo? E o delta a semelhança do delta L, é a área inicial vezes o beta vezes o delta T. Aí está. Muito semelhante com o outro, né? Bom, e para a dilatação volumétrica, agora a gente está considerando o volume. A mesma ideia. Aqui a gente tem um volume, né? Um cubo de volume inicial, V0, na temperatura T0. Quando eu aqueço esse cara aqui, ele vai para uma temperatura T e um volume V. Também depende de uma característica, né, que é a constante de proporcionalidade aqui, que faz essa variação, que regulariza essa variação. E agora isso aqui é o coeficiente de dilatação volumétrica, né, que a gente costuma representar por gama. Né? Então isso aqui é o coeficiente de dilatação volumétrica. Também existe uma relação, é que o gama vale 2 vezes o beta, mas o beta vale 2 vezes o alfa, então o gama vale 3 vezes o alfa, né? A relação que existe entre essas constantes. De tal maneira que o volume, né, que é a variação do volume, é o volume final menos o volume inicial, onde esse delta V é o volume inicial vezes o beta vezes o delta T, tá bom? Muito bem, então a dilatação volumétrica fica para proximal, aliás, a dilatação dos líquidos, né? Então esse aqui é o resumo da dilatação dos sólidos somente.